Para o Carnaval de 2017 no Rio de Janeiro, a Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense resolveu dar voz à causa indígena dos índios do Parque Nacional do Xingu e causa uma grande polêmica. É que o pessoal do setor do agronegócio, aí representado por sua mídia e também a bancada do boi, né, no Congresso Nacional e vários outros do setor do agronegócio, falam que índio que assiste televisão e que usa geladeira e cobra pedágio nas estradas tem que morrer de malária e não merece essa proteção toda, e que o verdadeiro herói do Brasil é o agricultor. Esquece de falar, porém, que os índios no decorrer da história foram assassinados cruelmente justamente pela cultura do agronegócio, basicamente por essa cultura do agronegócio, e que também sofrem injustiças sociais no decorrer da história. Até hoje existe uma perseguição muito grande e agora com a bancada do boi, a bancada do agronegócio no poder, a situação para os indígenas tem piorado a cada dia. E para justificar o ataque aos indígenas, o capitalismo usa das mesmas ferramentas. É preciso incriminar o inimigo, já que você tem o problema da opinião pública. Se não tivesse opinião pública, chega lá, mata todo mundo e está resolvido e pronto. Mas como tem a questão da opinião pública, é preciso incriminar o inimigo. E como é que o capitalismo faz isso? Dizendo que índio que usa geladeira e cobra pedágio de estrada, apesar de ter sido destruído, boa parte, historicamente, né, não merece ser tratado como índio e deve morrer de malária. É isso mesmo, pasmem. Sejam bem-vindos então ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai falar sobre essa notícia, a notícia que está saindo nos jornais dentro do contexto que é muito maior, que é a causa indígena. O canal de Notícias Comentadas aborda temas complexos e leva a população a fazer uma reflexão. Se você puder dar uma ajuda no canal para que a gente cresça mais rapidamente e possa, então, se você puder fazer uma campanha de promoção, de propaganda, veja esse vídeo aqui e veja como ajudar o canal a crescer mais rapidamente através do Google AdWords, tá certo? Bom, pessoal, vamos entender a questão. Primeiro vamos ler a notícia e depois eu vou abordar tema por tema. E vamos falar sobre o capitalismo, né? Vamos entender capitalismo independente de questão de direita e de esquerda. Então vamos primeiro entender a notícia. A notícia diz o seguinte, a notícia daqui da EBC Rádios, e diz: samba enredo da Imperatriz Leopoldinense causa polêmica. Enredo homenageia, olha que atrevimento, homenagear Xingu indígena e se refere ao desmatamento e uso de agrotóxicos. A coordenadora do Instituto Socioambiental, Adriana Ramos, que participa da Natureza Viva desse domingo, disse que foi surpreendida com a reação de algumas organizações representativas do agronegócio, reclamando que o enredo da Imperatriz Leopoldinense porque homenageia o Xingu indígena e traz informações sobre os grandes dilemas que o povo da região vive. Adriana Ramos se refere aos impactos da atividade como desmatamento e uso de agrotóxicos, que fazem parte do setor do agronegócio. No entanto, para ela, essa é uma polêmica desnecessária, porque o carnaval está aí e as escolas de samba sempre dando espaço para mostrar diferentes visões do mundo, diferentes histórias, e esta é só mais uma história que vai para a avenida, como a do agronegócio foi no ano passado com a Unidos da Tijuca. A coordenadora do Instituto Socioambiental acredita que será importante para os povos indígenas do Xingu ter esse retrato trazido à avenida pela Imperatriz Leopoldinense. A entrevista pode ser escutada aqui também por áudio. Pois bem, primeiro, quem é a Imperatriz Leopoldinense? Você pode ver aqui diretamente no site deles, então tá aqui, né? E tem aqui também o lema Xingu, né? Que vai ser o tema do Carnaval de 2017. Com cores, eles vão fazer exploração das cores, que são cores muito bonitas, cores da natureza, né? O clamor que vem da floresta. Daqui a pouquinho, pessoal, eu vou falar sobre capitalismo, socialismo e desenvolvimento sustentável. Então aguente aí. Primeiro a gente precisa criar o cenário para poder embasar a reflexão que a gente vai fazer nesse vídeo, tudo bem? Então vocês podem colocar aqui, clicar em contato e aqui vai aparecer a Escola do Rio de Janeiro, tá? Então, é a Escola de Samba do Rio de Janeiro. Acho bastante interessante que as escolas de samba fazem essa reflexão e abordam temas históricos do Brasil e levam para a sociedade aquele tema, que não era tema ainda, está lá acontecendo no escuro. Imagina, se a grande mídia não está dando espaço e se está tendo matança dos índios e tudo mais, ninguém vai saber. Agora, se for o contrário, se for o interesse da grande mídia, aí todo mundo sabe.
Entendeu? No caso, o contrário, se os índios invadirem terras, aí olha lá o vagabundo, não sei o quê, aí tem lá a turma a bancada da bala também se envolve, porque é tudo vagabundo invadindo terra e não sei o quê, então. Bom, isso que causa muita morte, tá, pessoal? Olha, a notícia, ela também, agora vamos entender um pouco mais, né, antes de confirmar a notícia, ela é sobre a questão indígena. Eu tinha falado para vocês que os índios são historicamente massacrados no Brasil. Vamos olhar por fora, sem olhar as questões, os pormenores. Vamos ver só o seguinte: foi massacrado ou não? Pense, quando os portugueses chegaram no Brasil, há mais de 500 anos atrás, tinha uma determinada quantidade de índios. E quantos tem hoje? Se houve uma redução drástica, então porque foi massacrado. Tá bom? Vamos entender isso. Então, nesse site aqui, NOD 8, Povos Indígenas do Brasil, 500 anos de massacre. A história da aniquilação dos povos indígenas ainda não acabou. É o que diz aqui o site. Mas só um dado aqui interessa pra gente. Você pode ler, eu vou deixar o link aqui de toda a história para que você se informe. Então aqui, tudo começou em 1500 com um deslumbramento calculista do colonizador europeu. Entre ele e as riquezas que aquela nova terra prometia, havia, entretanto, um porém. Indivíduos, cor de café com leite, cabelo escuro e familiaridade absoluta com a natureza. 5 milhões deles. Esse dado aqui que a gente se interessa. 5 milhões dele. Então, quando os portugueses chegaram, aqui está uma foto, né, quando os portugueses chegaram no Brasil, aí na Bahia, encontraram lá os índios. E os portugueses chegaram com a bandeira, né, com a religião, a maior parte da tripulação dos navios, eles estavam interessados em ouro, em riqueza. Por isso que eles fizeram viagem. É o capital movendo as coisas. É isso que eu falo para vocês. O capital tem poder de mover as coisas. Calma, não estou defendendo nada. Mas pense, foi o capital, foi a questão do lucro que fez com que os portugueses saíssem de suas terras e fossem buscar ouro em novas terras, que eles acreditavam que pudesse existir. Tá? Então foi isso que movimentou. Muitas vezes alguns portugueses dizem, mas fomos nós que ensinamos português para vocês, os brasileiros. E eu que não quero criar um dilema, tá, pessoal? É só algumas ironias em que você tem que entender. Se não fosse a gente, você não falava português. Porém, é preciso entender que os tripulantes da navegação e dos navios, eles não eram professores de idioma. Eles não foram para o Brasil para abrir escola de português. Eles foram para lá para saquear o povo daquela região. Se fosse na América do Sul, em qualquer outro canto que ele fosse, eles foram para saquear. Mesma coisa fizeram os espanhóis. Eles mataram povos, aniquilaram quase que completamente os incas, os astecas, os maias. Aniquilaram, tudo por causa de ouro, tudo por causa de capital. São crimes históricos que são e devem ser atribuídos ao capitalista, ao capitalismo, né? Que é o sistema. O que é capitalismo? É o sistema, ismo significa, né, um sistema. Eu tenho aqui também um site aqui do Portal da Educação, onde você pode ver principais prefixos gregos, sufixos. Eu vou colocar aqui, ismo já está lá. Então, vamos ver aqui, olha, o que significa ismo. Principais sufixos nominais gregos. Ismo significa doença, cistença ou crenças. Para a gente serve isso aqui, ó, sistema, no caso o capitalismo, sistema do capital. É um sistema pelo qual o capital é valorizado. O que seria socialismo? É um sistema pelo qual o social seria maior valorizado. Então você tem essa guerra de economia, né? Para que serve o dinheiro? Serve para si só e o capital determina, ele que vai regular, independente de quem escreveu, de filósofo fulano de tal. Pense só no conceito da palavra. No conceito da palavra. Capitalismo é o sistema em que o capital tem um valor máximo. Socialismo é o sistema em que o social tem um valor máximo. Agora, claro, dentro dessas palavras se destacaram diversos filósofos que escreveram, não, então o capitalismo é isso aqui, na prática ele é isso aqui, tá? O socialismo é aquilo ali. Então é atribuído, por exemplo, o comunismo, né? que foi aí, que foi trabalhado inicialmente, a ideia do comunismo, quer dizer, o sistema do comum, o que as pessoas têm em comum, né? Foi trabalhado, foi explorado primeira vez pelo Karl Marx, então é atribuído também a ele. Mas não existe, o fato é que não existe uma cartilha que diz, olha, o capitalismo que nem uma religião, assim, ó, o capitalismo é isso aqui. Aí primeiro você acorda às 6 horas da manhã, aí toma a bênção, canta o hino nacional
e depois leva 3 lapadas na costa, aí você é capitalista. O socialista é isso aqui, você acorda, sei lá, 8 horas da manhã, vai trabalhar, pede a benção lá da sua, sei lá de quem. Não existe isso, tá, pessoal? Isso é loucura, isso não existe. Pensem só no conceito da palavra. Se você é um camarada doido por dinheiro, então você é capitalista. Tudo para você é dinheiro. Você vende a sua mãe, sua avó, sua mulher, seu irmão. É o capitalismo. Agora, claro, isso vai tomar diferentes formas, né? Você vai dizer, não, minha mulher eu não vou vender. Eu vou vender só minha prima. Não vou vender também minha prima. Então, ele vai tomando diferentes formas. Por quê? O principal dele é o capital. Já o social, ele diz assim, olha, não, eu posso até ganhar dinheiro, mas eu me preocupo, inicialmente, para mim é mais importante, se o meu próximo vai estar bem, a sociedade como um todo, se a sociedade vai desenvolver. Então, eu não vou vender minha mãe, eu não vou vender minha irmã, sabe? Eu vou querer que meu vizinho também vá para uma escola. Se você se importa com o próximo, então você tem uma tendência muito grande de ser alguém que se preocupa com o sistema mais social, ou seja, de você ser um socialista. Tá? Lembre-se, essa coisa de cartilha, Karl Marx e não sei quem, não sei o que lá, isso daí são os desdobramentos do negócio, isso daí são as derivações do negócio, sabe? É tipo cristianismo, né? O sistema do cristão, o sistema, a doutrina do cristão. O que é cristão? Aquele cara que acredita em Jesus Cristo. Então, existem várias denominações, tem igreja católica, evangélica, tem milhares, e cada dia surgindo uma outra. Então, cada um acredita numa coisa diferente. A mesma coisa, socialismo, tá? E a mesma coisa, capitalismo. Aí tem capitalismo de ultradireita, que eles falam, né? Que é aquele cara que realmente vende a mãe. É o pior de todos, assim, digamos. Né? Quer dizer, o pior para quem se importa com o social. Para ele acha que está abafando. Mas, enfim... Então, o capital movimentou esse povo a ir às novas terras para buscar ouro. Por quê? Porque Portugal estava endividado, precisava pagar a dívida. O pessoal já estava batendo nas portas. E aí, português, cadê meu dinheiro? Aí, rapaz, não, eu não sei, peraí, eu já volto. Ei, português, cadê meu dinheiro? Aí, pô, não sei o que. Pronto, se lançou no mar. Claro que a história em Portugal... E aqui, ó, eu falo para meus irmãos portugueses, eu não tenho nada contra vocês. Isso aí é história, tá? É passado, mas ninguém é hipócrita. A gente tem que falar sobre as coisas como elas foram, tá? Então, tenho muitos amigos portugueses, os quais eu gosto muito e tal. Mas é história. Alguém escreveu a história, eu não tenho culpa. Eu só estou aqui comentando como ela foi de fato. Nas escolas em Portugal, os descobridores, eles são tratados como heróis, né? Que em função de Portugal, desbravaram novas terras, chegaram lá, montaram escolas de idioma, aí socializaram todos primitivos, né? E aí de quebra, teve ouro? Não, peraí, não foi assim também, não pegou, não tinha tanto ouro assim, né? Então isso é que é a versão que é contada muitas vezes em Portugal. Para os mais críticos, aí é contada a verdade. Olha, chegamos lá, a gente queria procurar ouro, tinha uns caras lá na frente, os caras tudo pelado, nós olhamos para eles e dissemos, bom, como é comum no capitalismo, hein? Você quer matar o cara, eliminar o inimigo, o que você faz? Você atribui defeitos a ele. Então o português olhou e disse o seguinte, olha, primitivos, atrasados, selvagens e imorais. Aí você chega na cultura do outro país e chama o cara de imoral, né? Era assim que os portugueses os viam, com o aval da Igreja Católica, que cogitou que eles não tinham alma. Tá? Por que não tinham alma? Porque eram selvagens. Então, se não tinha alma, a matança começou. E mesmo quando a Igreja Católica rapidamente voltou atrás e disse, não, peraí, eles têm alma sim, só precisa ser ensinado, catequizado, subjugado, denominado, etc. Os portugueses continuaram vendo naqueles seres de olhos amendoados, homens que não eram bem homens e mulheres que não eram bem, e mulheres que não eram bem mulheres. E a matança continuou. Tá? Isso acontece até hoje, pessoal. Então, os índios foram historicamente saqueados, roubados e assassinados. É tipo assim, ó, você monta uma gangue e você vai invadir a cidade vizinha. Tá? Agora, andava pelado? Andava, pô. É a cultura dele, até hoje ainda anda. Agora você tá vendo aqui a foto do índio de sandália havaiana. Mas por quê? É culpa dos índios? Ah, não, os índios que usam sandália havaiana têm que morrer. Não, isso já é uma consequência
da invasão dos brancos, da nossa invasão, dos estrangeiros que chegaram nessa terra. Isso é fato, isso é história. Pois bem, voltando aqui ao raciocínio inicial, 5 milhões de índios no início do Brasil, quando os portugueses chegaram. Quantos tem hoje? Olha, esse site aqui, Povos Indígenas no Brasil, que é do site pibsocialambiental.org, tá? Ele fala o seguinte: os mais de 240 povos indígenas somam, segundo o IBGE de 2010, 896.917 pessoas. Só essa informação aqui que a gente precisa. De 5 milhões, temos hoje cerca de 900 mil índios. Então, houve um massacre histórico. Mais de 4 milhões de pessoas foram assassinadas. Isso ainda acontece, tá, pessoal? Esses conflitos aí por terras, agrário, tudo isso ainda acontece até hoje. Tem índio sendo assassinado aí até hoje. Hoje em dia, atual, hoje, 11 de janeiro de 2017, ainda morre índio no Brasil por causa de terras. Terras das quais eles já viviam lá antes. Os invasores somos nós, que estamos aqui fazendo vídeo do YouTube, que está vivendo com geladeira, com televisão, que usa celular. Tá? Somos nós que contaminamos a cultura indígena. Olha aqui, todo mundo de short. Quem sabe tem televisão. Tá? E aí, chegamos ao vídeo polêmico. Essa apresentadora aqui, segundo diz aqui da Rede Record, em algum lugar diz que a apresentadora da Record diz que índio tem que morrer de malária e sem remédio. Então ela critica e ela coloca da seguinte situação. Veja que interessante. Como o índio não é mais índio, provavelmente por culpa deles mesmo, por que ele não é mais índio? Porque ele usa geladeira. Então não é mais índio. Então tem que morrer. Ela diz que o verdadeiro herói brasileiro é o agricultor. Veja bem, eu não tenho nada contra o agricultor, até porque, eu falei para vocês, eu sou do desenvolvimento sustentável. Eu não sou comunista, nem socialista, nem capitalista, nem nada disso. Eu sou desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é o equilíbrio entre 3 forças: capitalismo, socialismo e a questão ambiental. Isso é sustentabilidade, que deveria ser uma coisa que a Marina Silva defende, mas não é bem o caso. A Marina Silva tá em outra linha, lá. Não sei bem o que ela defende, não. Não tem nada a ver com o que a Marina Silva faz. Mas a questão aqui é o seguinte: ela diz assim, que o verdadeiro herói é o agricultor, porque no momento de crise foi ele que segurou a economia. Olha, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acho até bacana que o cara segurou a economia. Realmente o PIB do Brasil se dá basicamente pelo agronegócio. Isso é histórico. Aos poucos o Brasil tenta mudar isso daí para deixar de ser um país plantador de feijão e arroz e comprador de tecnologia, né? E começar a agregar mais valor aos seus produtos para a gente sair dessa fase de colônia, né? Essa coisa de colônia. O que é colônia? Aquele lugar lá que você só vai plantar lá, explora a terra, explora o meio ambiente e não desenvolve ciência ali dentro, não agrega valor nenhum às coisas. Tá? Então o Brasil é exportador de matéria-prima e aí também entra essa questão. Eu quero que o agronegócio desenvolva, lógico que eu quero, isso já é o PIB do Brasil, a gente tem tradição nisso. Só que com respeito ao meio ambiente e com respeito à questão social. Aí ela fala uma coisa aqui que é interessante. Ela praticamente criminaliza o índio. Ela quase chama o índio de vagabundo nesse vídeo, dizendo que é porque o cara usa geladeira e cobra pedágio. Vamos dar uma olhada nessa coisa de cobrar pedágio? Eu selecionei aqui também. Olha aqui, ó. Índios cobram pedágio de até R$100 em rodovia do Mato Grosso. Isso existe sim. Veja o vídeo, a equipe da reportagem foi parada e teve que pagar pedágio de R$50. Índios são investigados por matar motorista e passageiro em aldeia. Aqui uma cerquinha, né, mostrando. Então vou deixar aqui também o link para que vocês entendam o outro lado da moeda. Esse índio aqui, olha, foi um camarada, provavelmente algum fazendeiro, que foi filmado aqui por alguém e tá o vídeo dele aqui, ó. Você pode ver o vídeo aqui. Então o cara tá sentando o cacete mesmo nos índios. Olha esses índios safados, bando de vagabundo. Esse pessoal fica cobrando pedágio. Pra ir pra lá eu pago 100, pra voltar eu pago 100. Isso é um absurdo. Índio vagabundo, não quer trabalhar, não sei o que, tá lá. Essa versão também existe. Existem pessoas que defendem isso
com muita raiva, inclusive no Congresso Nacional, né? A bancada do agronegócio, que é apoiada também pela bancada dos militares. Tá? Então, isso existe. Agora, vamos voltar aqui à apresentadora. Ela não falou em verdade, ela falou uma verdade, existe realmente a cobrança de taxa. Eu procurei algum índio com geladeira, não achei, mas a gente sabe que também existe. Inclusive tem aldeia indígena com antena parabólica, índio utilizando celular e tudo mais. Mas a questão que eu chamo a atenção aqui é o seguinte: quem fez isso foram os brancos, foram os invasores das terras. Então é preciso entender o contexto histórico, porque essa senhora aqui, ela está falando somente da notícia atual, na visão dela. E eu estou falando aqui para vocês o contexto histórico. Na verdade foi assim, olha, os caras estavam lá na maior paz deles lá, fazendo as indiazinhas, fazendo os índiozinhos, desfrutando da natureza, tomando banho no rio, pescando. Aí chegou uma turma de invasor e já chegou matando os caras. Eram 5 milhões, mataram 4,1 milhões. Mataram mais de 4 milhões. Ficou menos de 1 milhão. Pronto. Nessa matança, eles tentaram escravizar também os caras. Eles roubaram, exploraram as terras, porque o índio não comercializava ouro. Ele tinha lá o ouro, mas para ele não tinha aquele valor que o invasor enxerga. Então, tentaram escravizar os índios para pegar o ouro. Para o próprio índio pegar o ouro. No processo de escravização, veio a igreja e disse: olha, você é imoral desse jeito, a gente precisa lhe civilizar. Aí pega o índio e adapta a cultura dele, do invasor. Coloca short no cara, dá sandália, bota ele sentado num banco, faz um monte de coisa que ele não fazia antes. E o índio, ele é genuinamente pacífico, ele não faz guerra contra país nem nada, ele tá lá na dele, uma guerrazinha contra uma tribo ou outra, mas fica lá na dele, resolve tudo na questão ambiental e tudo lá tá em equilíbrio. Então o invasor chega, coloca o cara de joelho, rouba ele, assassina ele, coloca short nele, e aí aparece uma apresentadora que pega somente o último capítulo da história e diz: o cara tá com geladeira, não é mais índio, mata. Você entende? É uma coisa de louco, mas é típico do capitalista. O que é o capitalista? O capitalista é aquele cara que pensa no capital. Eu não estou falando aqui do neoliberal nem nada. Basicamente, vamos pensar, se você é capitalista e se importa com social, então, amigo, eu sinto lhe informar, você já não é mais tão capitalista assim. Você é quem sabe, social-democracia. Tá? Analise aí direito o seu posicionamento político. Porque se você for só capital, só capitalista, tá? Se você não vê, por exemplo, social que se dane, ambiental que se dane. Então você é só capitalista, realmente. Aí você vende a mãe, porque é o capital, é o lucro que fala mais alto. Mas se você não quer vender a mãe, você já tem alguns conceitos, já começa a sair do conceito de capitalismo. Vamos falar só do sistema do capital. O sistema do capital escravizou pessoas no mundo. O sistema do capital, prevendo o lucro, pegou os negros da África e levou para o Brasil e para outros países. Foi o capital que fez isso. A ganância, a ambição por dinheiro. Dinheiro acima de tudo. Tá? Então, o capitalismo é responsável, sim, por isso. Agora, muitas vezes, quando tem essa questão de opinião pública, é preciso criminalizar o inimigo, porque senão a matança fica tipo massacre. E ninguém quer ser conhecido como massacre. Aí paga apresentadoras como essa aqui, seja por desinformação, seja porque quer preservar seu trabalho, sua renda, seja por qualquer outro motivo que ou porque não estudou história, aí paga para convencer as pessoas através de um canal de televisão que o índio tem os seguintes defeitos: usa geladeira e cobra pedágio. Imagine, eles foram saqueados historicamente, roubados, ouro, tudo, levaram tudo deles, inclusive a cultura deles, as mulheres deles. Eles foram saqueados e agora o camarada está reclamando porque ele cobra R$100 de pedágio. Eu sou contra a cobrança do pedágio, mas é preciso ser justo, é preciso ter senso. Eu não estou dizendo que os índios têm que matar todo mundo e revidar, não é isso. É que a gente não pode continuar na ignorância e criminalizando quem já estava lá antes. Você quer ganhar dinheiro? Não tem problema, amigo.
Assuma, seja homem, seja mulher, tenha culhão, tenha, sei lá, tenha o que for, tenha a hombridade, tenha a honra, a dignidade de assumir um erro que foi feito historicamente. Você tem culpa disso direta? Não, mas tenha a hombridade de assumir. Eles foram saqueados historicamente, eles foram assassinados, então não venha se fazer de vítima e dizer, olha, ele está usando geladeira, eu tenho que deixar morrer de malária. Isso é absurdo. Isso tem a ver com honra, dignidade. Seja digno. Você quer agronegócio? Beleza. Os índios foram massacrados? Foram. Nós realmente teve isso na história. Vamos tentar consertar daqui para frente. Né? Vamos tentar compensar historicamente o erro histórico que houve com os índios. Né? Para a gente tentar consertar. Isso daí foi feio. Isso daí não é digno. Isso não é humano. Então vamos tentar consertar isso. E não continuar fazendo a mesma coisa, criminalizando os índios que estão lá na paz deles. Não são eles que estão invadindo as cidades. Não são eles. É o contrário. O que eles sofrem é injustiça. E o que eles fazem hoje é consequência das nossas atitudes. Eles não tiveram a ideia. Você não vê índio invadindo a Europa, nem em outro canto. Ele está lá na paz dele, fumando lá o cigarro dele, fazendo as crenças dele. Ele está lá na paz dele. Não tem história de índio invadindo Europa, índio invadindo Portugal. Não tem isso. Então, se você for invasor, se comporte como tal. Assuma o seu erro. É o mínimo que a gente precisa ter de dignidade. De dignidade. Tá bom? Bom, e o que afinal de contas, o que o enredo da Imperatriz Leopoldinense diz? O que ele está falando lá? É uma coisa tão grave assim? Olha, eu vou falar para vocês. Aqui, ó, enredo da Imperatriz não é bem visto pelos agricultores e pecuaristas. Escola de Samba do Rio levará Sapucaí e o enredo sobre desmatamento. Até parece que a Imperatriz, né, ela fez um crime que é um absurdo e tudo mais. Foram algumas palavras, pessoal, que deixou o pessoal zangadinho. Os invasores ficaram zangadinhos. Aqui está o áudio, né, mas aqui está o texto. Aqui, principalmente essa parte aqui. Olha legal. Brilhou a coroa. Você pensa, parece assim que é um discurso de ódio, parece que é alguém incentivando o ódio, né? Mas na verdade só leva a reflexão. Veja bem. Brilhou a coroa na luz do luar, nos troncos da eternidade a reza a magia do pajé, na aldeia com flautas e maracás. Cuarupi é festa, louvor em rituais, na floresta harmonia, a vida a brotar, sinfonia de cores e cantos no ar. O paraíso fez aqui o seu lugar. Jardim sagrado, o Caraíba descobriu. Sangra o coração do meu Brasil. O belo monstro rouba as terras dos seus filhos, devora as matas e seca os rios. Tanta riqueza que a cobiça destruiu. Sou o filho esquecido do mundo, minha cor é vermelha, meu canto é bravo e assim por diante. Então, basicamente, jamais se curvar, lutar, aprender, escuta menino Raoni ensinou, tal, os heróis, tal, lá. Mas basicamente a parte que incomoda os capitalistas, quem quer só ver lucro, quem enxerga na Amazônia somente uma área para plantação, ignora todo o potencial farmacêutico, o potencial que a Amazônia tem em si mesma, a floresta. Então ele só vê essa parte aqui, ó. Sangra o coração do meu Brasil. Ele incomoda com isso porque tem sangue, muitas vezes tem sangue nas mãos deles. Tanta riqueza que a cobiça descobriu. Olha, sangue, cobiça, o belo monstro. O belo monstro aqui a gente poderia interpretar como realmente o capital, o capitalismo. O capitalismo, que é o capitalismo que é responsável direto pela matança desses índios. Foi a ganância, a cobiça de buscar ouro sem se preocupar com as pessoas. E hoje não é mais ouro, hoje são as terras. Em nome do lucro no setor do agronegócio, mata-se índios e quer ser conclamado como herói, o verdadeiro herói do Brasil. Nem que esse herói esteja causando injustiças e assassinatos, ainda hoje. Então não é assim que os índios mataram um branco ou um agricultor, não. Nós estamos tratando aqui de fato somente de uma homenagem feita por uma escola de samba que fica no Rio de Janeiro, longe lá do Parque do Xingu, que
ousou fazer esse verso aqui, ó, esse parágrafo, essa poesia aqui, e homenagear os índios. Somente isso foi suficiente para despertar a ira e o ódio de pessoas aqui representado por essa apresentadora da Record. É só isso. Não, o índio não matou ninguém, não. O índio não chamou ninguém de feio. O índio, na verdade, não fez nada. Foi a escola de samba que resolveu homenagear os caras. E agora, provavelmente, teremos, Deus o livre que aconteça, mas é provável que teremos aí o incentivo, através de apresentadoras como essa, a ter mais ódio dos índios que estão lá novamente parados. Repito, a composição da música da escola de samba da Imperatriz Leopoldina não é de índio. Não é de índio. Tá? O clamor que vem da flor, composto por Moisés Santiago, Adriano Ganso, Jorge Delfinge e Aldir Sena. Não são índios, não foram eles que fizeram a composição. Mesmo assim, quem pode pagar o preço por isso são eles, caso a gente não reflita de maneira honesta, digna, com responsabilidade, tá bom? Aqui, confirmando a notícia, enredo da Imperatriz Leopoldinense gera revolta em setores do agronegócio. Samba que gerou nota de repúdio de entidade ruralista homenageia os índios do Xingu e cita o monstro que roubou as terras dos seus filhos, devora as matas e secas do rio. Ora, eu me pergunto o seguinte, você que não quer que fale dessa forma, mas você acha que houve o que na Amazônia? A Mata Atlântica, cadê mesmo? Foi o que? Ela foi flexibilizada, como o governo gosta de falar? Vamos flexibilizar a Mata Atlântica. Como é flexibilizar? A gente arranca uma arvorinha aqui para no futuro plantar de novo. Quando é o futuro? Não tem futuro. Hoje em dia tem menos de 4% da Mata Atlântica que ficava ali na costa brasileira. A Amazônia destruída a velocidade incrível. Então, é assim, não é devorar a mata, não? Você coloca aqui no Google desmatamento na Amazônia e diz aqui, olha, a Amazônia perde 8.000 quilômetros quadrados de floresta, maior desmatamento desde 2008. Multas por desmatamento, grandes obras continuam desmatando. Então, assim, desmatamento, realmente existe uma coisa na Amazônia que faz o quê? Que devora as matas. Isso aqui é fato, isso é realidade. Se o agricultor é herói ou não, o problema dele, mas existe um processo que devora as matas. Devorar as matas tem consequências, seca os rios, isso é verdade. O monstro rouba as terras dos seus filhos. Sim, os filhos da terra que são, no caso, indígenas. O monstro, o capitalismo, está assim roubando a terra deles. Isso é verdade, tem a hombridade de admitir isso. Tá? Xingu, o clamor que vem da floresta. Então ele diz aqui, ó, samba enredo, ele está confirmando a notícia, e aqui também tem um vídeo, e aqui também tem a letra novamente da música. Continuando, samba da escola enredo de emprego gera revolta em meio do agronegócio. Isso aqui é o site do pessoal do agronegócio, olhardireto.com.br, agroolhar. Então o que ele está falando aqui? O samba enredo é composição, tarará, tem gerado revolta no setor do agronegócio mato-grossense e brasileiro. A música exalta o povo indígena, ao mesmo tempo que faz uma crítica ao agronegócio brasileiro, considerado hoje o único setor a segurar a economia do Brasil. Tá vendo como eles tentam, olha aqui o nosso lado, bons somos nós. Nós somos os heróis, nós que somos heróis. O samba enredo é composição de Araralá, a letra ressalta ainda em tom de crítico ao agronegócio que o belo monstro rouba a terra de seus filhos. Barará. A composição vem sendo repudiada por entidades ligadas ao agronegócio, a exemplo da Associação Brasileira de Zebu, que está aqui também. De acordo com a ABCZ, ao criticar duramente o agronegócio, a Escola de Samba Imperatriz mostra total despreparo e ignorância quanto à história brasileira e à realidade econômica e social do país. A história brasileira. Em nota assinada pelo presidente, a entidade afirma que, antes de mais nada, é preciso esclarecer e reforçar que no país do samba é sustentado pela pecuária e pela agricultura. Isso aqui é fato, realmente. Poderia ser, o país do samba poderia ser sustentado pelo potencial farmacêutico da Amazônia, também poderia, né? Mas não, é sustentado hoje pela pecuária e pela agricultura. Eu não sei se isso aqui é um elogio ou uma crítica, ser sustentado pela pecuária, porque você chega na floresta, desmata tudo e planta, quer dizer, você impõe uma cultura que não é da região. Isso, aí depois você quer ter o título de herói,
Você mata índios, você estupra a cultura deles e depois você quer o título de herói, é isso? Não entendi muito bem essa parte, né? A ABC lembra ainda que os ônibus, os monstros, como o produtor rural está sendo chamado, não é o produtor rural, bom, é típico isso aqui, o pessoal é meio ruim de interpretação, né? O monstro é o capitalismo, que através do produtor rural invade as terras mesmo. São compostos, são responsáveis por 20% do PIB, beleza, não tem problema não. Olha, tem países que não tem área como o do Brasil e tem um PIB maior do que o Brasil, por quê? Porque eles investem em produto com valor agregado. Eu não estou dizendo que é para exterminar o agronegócio brasileiro, né? Até porque isso faz parte também do desenvolvimento sustentável. O que eu estou dizendo é que você tem que ter responsabilidade com as palavras que você fala. Você não pode ser tratado como herói, como historicamente você vem de um pessoal que invadiu e assassinou pessoas. Então, esqueça isso de receber diploma de herói. Tá? Esqueça. Se você quer conhecer, vamos chegando aqui ao final do vídeo, eu faço um convite para que você conheça o Parque Nacional do Xingu, para saber do que se trata. Então tem uma reportagem aqui da EBC Agências, TV Brasil, né, uma reportagem bem bacana, que tem um vídeo aqui de 25 minutos, tem muita coisa bacana para você entender. O local realmente é lindo, tá? E aqui tem o seguinte, olha. Criado em 61 por iniciativa de Darcy Ribeiro, Marechal Rondon e dois irmãos Vilas Boas, entre outros grandes brasileiros, o Parque Indígena do Xingu possui mais de 2,5 milhões de hectares e reúne 16 etnias, entre elas os Camaiurás, Iaualapitis, Waurás, Calapalos, Auetis e Iquipengues. Então tem 16 etnias, pessoal, é muita tribo indígena, muita cultura diferente que vive lá e deve ser preservado, deve ser respeitado pelo menos. Aqui no jornal, no G1, diz aqui, demarcação do Parque Indígena no Xingu, em Mato Grosso, completa 50 anos, isso em 2011. Então 50 anos, mais de meio século. O parque abriga 5,5 mil habitantes remanescentes de 16 etnias. Aqui tem um videozinho também que dessa vez aqui não funcionou. Índios conservam hábitos e costumes de gerações em gerações. Aqui no outro site, Globo Ecologia, diz o seguinte: Parque Indígena do Xingu é referência de diversidade ambiental e cultural. História de sua criação e dos irmãos Vilas Boas, responsáveis por ela, será abordada na microsérie da Globo a partir do dia 25. Isso aqui é matéria de 2012. Tá? E essa aqui é a questão, novamente, da cobrança de pedágio. Então, meus caros amigos, aqui está o vídeo do cara, né? Filmou lá a questão do pedágio e tudo mais. Bom, então, meus amigos, eu convido vocês a fazer uma reflexão, a deixar seus comentários, mas acima de tudo, também espalhar, né? Compartilhar esse vídeo em todas as redes sociais, porque a grande mídia, que está envolvida altamente com capitalismo, como assim capitalismo? A grande mídia também trabalha para ganhar dinheiro. Então, quem chega lá pagando mais, ele vai fazer o comercial lá do negócio. Né? E os índios não são capitalistas, os índios não estão lá, ele não pega o dinheiro do pedágio dele para reverter e pagar não sei o que, para pagar a empresa. Não tem ninguém defendendo os índios, não tem ninguém assim que seja dono de canal de televisão, que se preocupe, que tem uma audiência boa, que está defendendo os índios, não tem isso. Então peço que vocês compartilhem esses vídeos nas redes sociais, para que a gente leve pelo menos parte da população a refletir sobre a questão indígena. E não condenar os índios agora nesse movimento que está sendo feito por uma escola de samba no Rio de Janeiro. O índio não está nem sabendo, quem sabe, que ele vai ser homenageado. Bom, quem sabe alguma coisa. Mas não foi ele que fez a composição, não foi nada. O camarada foi lá, fez a constatação, realmente está acontecendo isso aqui, então vou fazer a escola assim. Fez lá 4 linhas lá no negócio e agora os índios vão ter que pagar o preço por causa disso? Seria justo? Não seria mais um crime da nossa cultura contra os indígenas? O que você acha sobre esse tema? Né? Deixa aí seu comentário, tenho certeza que é um tema muito sensível, a gente vai estar acompanhando isso aí, o decorrer, né, desse tema aí, o que está acontecendo de fato. E espero sinceramente que o índio lá do Parque Nacional do Xingu, que é a área envolvida, que ele não seja mais uma vez criminalizado pela ambição do capitalismo. Para finalizar, eu digo o seguinte: desenvolvimento sustentável é capitalismo, socialismo
e questões ambientais. Na verdade, é o capital, é a economia, é a responsabilidade social e o respeito ao meio ambiente. Isso é sustentabilidade, do qual eu sou partidário, não tenho problema nenhum de falar sobre isso, tá certo? Então é isso, vou finalizando por aqui. Um grande abraço, deixe seu comentário e compartilhe nossos vídeos. A gente se vê então no próximo vídeo, na próxima notícia. Até lá, abraço.